um Espírito de Deus que se manifesta neste ambiente nesta noite. A glória do Senhor está sendo manifestada nessa noite. A glória do Espírito de Deus está fluindo aqui neste lugar. A glória do Pai, a glória do Filho, a presença do Espírito de Deus. Toda enfermidade sai agora no nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, espiritismo, magia negra vai saindo, vai sendo amarrado, repreendido no nome de Jesus. Liberdade de Deus na tua vida hoje. Ele está aqui. Não pare de tocar, não pare de adorar, não pare de manifestar a glória. As crianças de quantos anos abaixo? 12 anos abaixo, tu vai sair ainda de pé. Fica nesse mesmo louvor, tá? Não pare, não pare, não pare. Abra sua Bíblia comigo. Foi lido no início do culto Efésios capítulo 6. Mas eu quero ler Efésios capítulo 5. Eu queria pedir para você só mais uma vez para ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 5. Só quem não puder ficar de pé, não fique de pé. Mas quem puder ficar de pé, fique de pé. Se você tem uma criança no colo, se você está impossibilitado de se levantar, fique assentado. Fique aí vocês, que vocês vão cantar comigo hoje. Capítulo 5 de Efésios. Antes de ler, eu quero parabenizar as irmãs pelo belíssimo trabalho que elas estão desenvolvendo, na pessoa de todas as irmãs que estão trabalhando. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas ainda mais na vida de vocês. E eu quero dizer para os nossos homens também, os nossos líderes, bota a barba de molho, hein? Né, pastor Silvaninho? Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Efésios capítulo 5. Quantos encontraram? Diga amém. Verso de número 18. Efésios 5. Eu vou ler e eu queria que você lesse logo após mim, independente da sua versão. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou repetir. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repita vocês. 1, 2, 3. Do Espírito. Tome seu assento. Vocês querem sentar? Pode sentar. I'm gonna need you guys very soon. Glória a Deus. Até o irmão Angel ficou de pé para ler a Bíblia. Olha que coisa linda. God bless you, Angel. You are blessing. You are the blessing. God loves you. We love you, brother Angel. Angelo. Aleluia. Efésios 5:18 diz que o capítulo 5 de Efésios está dizendo, olha para mim, que dentro de nós, pode continuar tocando, dentro de nós há um vazio que deve ser completamente ocupado. Dentro de mim, dentro de cada ser humano, ouça-me bem, existe um vazio que deve ser completamente ocupado por Deus. Quando eu falo isso, eu sinto Jesus aqui nesse lugar. E esse vazio, esse espaço vazio não deve, escute,
não deve ser preenchido com coisas mundanas. Como o texto disse no verso 18, que se esvaem como vinho, ou seja, que evapora como vinho. A única coisa inesgotável, ouça-me bem isso, que vai preencher esse vazio, que vai preencher a sua alma, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu. A única coisa, o único objeto no sentido espiritual que vai e deve preencher a sua, a minha alma, é o Espírito Santo de Deus. As coisas deste mundo só querem te enfeitiçar. Entenda isso. Será que você não entendeu até hoje? Que as coisas deste universo que nos cerca, que nos rodeia, elas só querem nos enfeitiçar e tirar o nosso foco. Tudo que foge ao padrão espiritual, à vontade de Deus e à sua palavra, são coisas que querem tirar o nosso foco. Vou te dar um exemplo. Você se prepara para vir à igreja, você trabalha na segunda, você trabalha na terça, você trabalha na quarta, você trabalha na quinta, trabalha na sexta, no sábado. No domingo, que é o dia do Senhor, surgem oportunidades, surgem situações, as pessoas deixam para fazer tudo o que elas deveriam fazer durante a semana, no dia do Senhor. Sabe o que é isso? Isso são coisas que vão tirando o nosso foco de Deus. E aí tem pessoas que perguntam, mas por que Deus não me abençoa? É porque não honramos a Deus como devemos honrar. Mas se eu colocar Deus em primeiro plano na minha vida, em primeiro lugar na minha casa, em primeiro lugar na minha adoração, não vai te faltar nada, porque Ele é poderoso o suficiente para completar tudo aquilo que te faz falta. Honre a Deus. Na vigília, o pastor Silvani citou Mateus capítulo 4, verso 4, que é um texto mirabolantemente espiritual, fantástico. Por quê? Porque tem que crer. Isso está no âmbito da fé, pastor Silvani. Que ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios e da boca de Deus. Pode te faltar o dinheiro, pode te faltar o ouro, pode te faltar as joias, pode te faltar a casa, pode te faltar a saúde, pode te faltar a família, mas não pode faltar a palavra de Deus dentro de nós. As coisas deste mundo só querem te enfeitiçar. E tem muita gente que está enfeitiçada, embriagada com as coisas desse mundo. Só servem para tirar o nosso foco, os nossos olhos de Jesus e nos fazer desviar da rota. Tem muita gente que se perdeu no meio do caminho. Tem muitos soldados feridos à beira da estrada, pastor. Tem muitos soldados que estão feridos à beira da estrada, à beira do caminho, porque por algum motivo perderam o foco e perderam a direção. Por isso é preciso tirar da sua vida, escute, é necessário tirar da sua vida tudo o que está te afastando de Deus. Se é rede social, meu irmão, saia dela hoje. Desliga esse celular. Se é as amizades, tem muitas amizades aí que na verdade não é amizade coisa nenhuma. Que amigo como esse, quem é que precisa de um inimigo? Que te leva para balada, que te leva para lugares que não agrada ao Senhor. Eu sempre tenho dito aqui, vou repetir: você quer crescer espiritualmente, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus que vê o céu por dentro e não somente vê o céu por fora. Ande com quem é mais crente do que você, ande com quem conhece mais Jesus do que você, porque nós precisamos ter o nosso foco em Deus. Se é um ambiente de trabalho, pastor, lá no meu ambiente de trabalho não dá.
Sabe o que dá para fazer? Dá para você orar a Deus, para Deus te abrir outra porta. Se o seu trabalho está tirando a tua comunhão, a tua paz com Deus, ore a Deus, bote o seu joelho no chão, disque para o céu. Pastor, qual que é o número do céu? Jeremias 33:3. 2 joelhos no chão, clama a mim e Ele vai te responder. Tem alguém aqui que está discando para o céu? Levanta a mão e adora Jesus. Sabe por quê? Porque para mim é melhor, diz a palavra de Deus, chegar no céu sem um olho do que 2 olhos e ir para o inferno. Me é melhor, Jesus disse, olha, te é melhor arrancar este braço que te faz pecar e chegar na eternidade sem um braço ou sem uma perna, do que todo perfeito no inferno. Muitas pessoas, escute isso, se convertem de verdade. Eu sei que existe uma conversão verdadeira, mas, porém, existem outras pessoas que não entenderam ainda o processo de uma vida com Cristo. Eu vou repetir. Tem gente que quando se converte, quando se converteram de verdade. Mas tem gente que ainda não entendeu isso. Não deixa Deus trabalhar. Ele fala assim, não, eu vou até certo ponto. Eu faço isso, mas daqui para lá não dá para fazer mais. Não, eu vou na igreja, mas não dá para largar aquele negocinho, sabe? Isso não é conversão. Porque quando você aceita Jesus de verdade, escuta isso, eu vou dizer, quando você aceita Jesus de verdade, você deve permitir que Jesus lave o seu coração. Faça uma lavagem completa e leve embora tudo o que havia de ruim. E no final desta faxina espiritual, você agora vai buscar de Deus preencher todo o espaço da sua vida com as coisas do reino. Eu vou repetir para você entender. Você aceitou Jesus, levantou a sua mão e disse, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Você vai dizer para Ele, eu permito que o Senhor entre na minha vida, como diz aquele louvor, entra na minha casa, entra na minha família, mexe com a minha estrutura, lava tudo, mexe tudo, arranja tudo, põe tudo no lugar. Ei, estou sentindo Deus aqui. Levanta a sua mão e adore, porque nessa noite tem mudança, tem transformação na sua vida. E aí você vai dizer, Deus, preenche todo o vazio da minha alma. Como é que você vai preencher? Você vai dizer, Senhor, antes eu andava assim. Não vou nem dizer como é que você andava anteriormente. Mas você vai dizer assim, Senhor, eu agora quero andar em novidade de vida. Eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eu vou repetir que você não entendeu, aqueles que estão em Cristo. Tem alguém em Cristo nessa noite aqui? Tem alguém que pode adorar a Deus porque você está em Cristo? A minha palavra, a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas primeiro eu tenho que estar em Cristo. Tem muita gente que tem Cristo na cabeça. Eu já disse aqui uma vez, você lembra disso? Tem Cristo na cabeça, mas na cabeça ele também tem um trabalho, tem a namorada, tem o marido, tem a mulher, tem um emprego, tem a escola, mas ele não tem a mente, ele não tem a cabeça de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo para vencer esse mundo. E aí como é que eu vou fazer preenchendo, pastor, o espaço da minha vida? Preencha com as coisas do reino. Vou te dar uma lista.
ore. Tivemos aqui uma vigília sexta-feira passada, e Deus me deu uma visão na hora da vigília, na hora da oração. Foram às 3 horas da manhã, e eu não vou passar a senha para você, porque eu quero que você venha na próxima vigília, mas o Senhor falou com a gente um mistério que acontece às 3 horas da madrugada, e nós começamos a orar. Um grupo de irmãs estava ali, e um grupo de irmãos estava ali, e eu comecei a andar dentro da igreja, orando enquanto eles oravam. Eu nunca vi esses irmãos orarem do jeito que eles oraram sexta-feira. Foi uma presença de Deus muito forte, e quando eu vinha de lá para cá, Deus me mostrou não 2 grupos, mas Ele me mostrou 30, e depois Ele me mostrou 60. Eu vi literalmente o número 30 e o número 60. Depois o Senhor me mostrou os bolaines. Não sei se você sabe o que são bolaines. Bolaines são fontes de água doce, fonte de água potável, que está acontecendo lá no Mar Morto agora, cumprindo-se uma profecia que no final dos últimos dias, e aqui não é seminário de escatologia, mas eu vou aproveitar o gancho, vou jogar essa para você, porque está escrito na palavra de Deus que no final dos últimos dias, aonde não tinha vida, aonde o mar que era morto voltaria a ter vida. Deus me mostrou, aleluia, aleluia, levanta a sua mão para adorar a Jesus. Deus me mostrou na sexta-feira que Ele está trazendo vida para Port Charlotte. Ele me mostrou um grupo de 30, e depois Ele me mostrou um grupo de 60. Sabe o que o Senhor está querendo aqui conosco? Ele está levantando homens e mulheres que estão clamando a Deus numa terra árida, numa terra seca, aonde brasileiros preferem ir para a praia, para Disney, ao estar na casa de Deus. Mas Deus está levantando um povo veemente, um povo corajoso, um povo que adora, um povo que paga o preço, um povo que está na presença de Deus para fazer uma grande obra nesse lugar. Levanta a sua mão se você pode adorar a Jesus. Como é que eu vou me envolver? Eu fui limpo, eu aceitei Jesus, eu fui transformado. Se envolva nas coisas do reino, orando, jejuando, se envolvendo com a obra missionária, se envolvendo com a obra do Senhor, ajudando a sua igreja, ajudando o seu pastor, ocupando a sua mente e o seu coração. Você sabe por quê? Vou te falar o porquê isso. Porque uma pessoa, quando ela fica vazia, quando um crente, ele fica vazio, a sua mente é como se fosse uma casa, e ele então começa, depois de limpar a casa, limpou tudo, como qualquer casa, a casa começa a acumular sujeira, e eu tenho que voltar e limpar novamente, porque ninguém vai ficar numa casa suja. Se eu chegar na casa do irmão e ver a sua casa suja, eu vou ficar meio desconfortável. Quando deixamos, escute isso, de nos preocupar em permanecer, ouça, porque Deus quer transformar a sua vida hoje. Quando deixamos de nos preocupar em permanecermos cheios do Espírito Santo, nos tornamos vulneráveis às tentações e às mentiras de Satanás. É uma presa fácil para o inimigo entrar e fazer o que ele quer. Mas quando o nosso coração estiver cheio, imerso, o que é imerso? É mergulhado. O que é imerso, pastor? Eu estou debaixo, estou infiltrado, mergulhado na sua palavra e na sua presença. Não haverá espaço para o diabo entrar e fazer o que ele quer fazer. Nessa noite o Senhor está quebrando o grilhão na tua alma, Ele está quebrando amarras na tua mente, Ele está repreendendo a força de Satanás. Há uma guerra nesta noite, e eu tenho uma boa notícia: o reino dos céus está
vencendo. Levante a sua mão e adora. Levante a sua voz e adora. Levante a sua voz e glorifique. Vai dando glória a Jesus aí. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Mateus capítulo 12, verso 43 em diante, diz assim: quando o espírito imundo ele sai de um homem, passa por lugares áridos. O que é lugar árido? Um deserto. Deserto é árido, é seco, é uma plantação rasteira, tem muitos espinhos, tem muitos pedregulhos, é algo que não é inabitável. Entenda comigo, lugares áridos. Lugar árido é um lugar inabitável. Diga comigo, inabitável. Diga de novo, porque hoje Deus quer trabalhar na sua mente e o diabo não vai conseguir que o Senhor coloque no teu coração esta palavra. Diga comigo, lugar árido não é o meu lugar. Então a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos. O que ele vai fazer lá? Procurando descanso. Como ele não encontra, como ele não acha, o espírito imundo diz: voltarei para a casa de onde saí. Que casa é essa? Aquela casa que ele morava antes de ser expulso. Em outras palavras, o pastor, a pastora, os irmãos recebem uma mensagem: pastor, vem na casa do fulano para expulsar, porque o diabo manifestou aqui. O pastor vai lá, impõe a mão, unge, o diabo sai, e aí a casa é limpa. E aí ele roda, não encontra lugar para morar, porque ele não quer ficar. Nem o diabo quer ficar em lugar que não presta. E tem crente que gosta de comer bolotas, gosta de comer lavagem. Não volte ao pecado, porque quando o crente volta ao pecado, ele está dizendo: eu estou comendo vômito. Mas nesta noite Deus está limpando a tua mente, está limpando a tua alma, e hoje Deus vai curar você completamente. Olha aí, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando lá, o que ele vai encontrar? O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a casa limpa. Ele vai encontrar a casa limpinha, adornada e desocupada, varrida e em ordem. Aí o verso 45, pasme, senhoras e senhores, ele diz assim, eu vou conjecturar. Ele saiu do fulano, né? Foi para o deserto, foi para um lugar árido, foi para um lugar impuro, imundo. Não gostou? Ele falou: vou voltar para onde eu saí, porque lá tem lugar melhor. Quando ele chega lá, ele fica assustado. Ele fala: meu, por que é isso? Está limpinho, está organizado, está tudo em ordem, tem espaço. Sabe o que a Bíblia diz no verso 45? Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando passam a viver ali, e este estado final do homem torna-se pior do que o primeiro. Eu venho aqui para dizer para você que é crente, que já foi lavado no sangue de Jesus, que já encontrou a cruz, que participa da ceia, que dá glória a Deus. Não dê espaço para Satanás. Uma vez ele expulso, ele está expulso para toda a vida. Levanta a sua mão e adore. Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Você está vendo como é que é sério o negócio? Está vendo como é que é importante você preencher? Eu não entendo. A pessoa diz que é crente, mas se ele entra no carro dela, tá tocando lá, eu vou dizer um nome aí, né? Um Chitãozinho Chororó da vida, um Leandro Leonardo. Hoje tem muito esses negócios diferentes, está no Brasil aí, e o cara enjoy aquilo. É que ele está dizendo que na casa dele quem tem preferência não é o Senhor, porque se o Senhor tiver preferência, os meus lábios, a Bíblia diz, o fruto dos meus lábios, o fruto da minha boca, exalta o nome do Senhor. Você foi feito para adorar a Deus. Não coloque nada dentro da sua vida.
Hoje é noite que Jesus vai mudar você do avesso. Eu vou dizer para você o que aconteceu aqui agora. Sexta-feira eu disse para os irmãos que tinha um anjo do meu lado esquerdo, e ele estava de vestes brancas e meio azul resplandecente. De repente ele desce para baixo ali e fica como se fosse uma armadura. Mas agora quando eu virei para o meu lado direito, tem outro anjo de Deus aqui. Deus está dizendo, ele está trabalhando, ele está pelejando. Demônio vai sair, a tua vida vai ser transformada. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Eu vou dizer algo aqui. Alguém pensou aí agora, e o Espírito do Senhor falou comigo: mas pastor, por que o senhor está pregando uma mensagem nesse cunho, nesse nível para crente? É porque o Senhor está limpando a sua vida, e para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer aqui em Porto Charles, você precisa estar preparado, você precisa estar limpo, você precisa estar cheio de Deus. Só quem quer levanta a mão e adora. Escuta, o processo de libertação. E se você vê alguém que se diz crente cair na manifestação do inimigo, é porque o Senhor está dizendo conosco hoje que Ele teve a casa limpa, mas Ele não preencheu a casa dele com os móveis espirituais. Aquele cantinho de oração, aquele lugar na sala, que ao invés de na sua televisão estar um louvor, você está assistindo novela, você está assistindo BBB, bababá, bububu, tantas coisas do diabo. O que o texto está dizendo é que quando expulsamos o espírito, ele sai e vaga por lugares áridos. Agora, um outro exemplo muito importante que eu encontro nessa questão, lembre-se que eu estou falando de Efésios capítulo 5, verso 18. O que o texto diz? E não vos embriagueis com vinho que há como, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Um outro exemplo nas Sagradas Escrituras que me chama a atenção é a imagem da formiga. Preste atenção nisso. A formiga é trabalhadora, a formiga ela é guerreira, a formiga ela é valente, a formiga ela é perseverante. Tem crente que não persevera. Tem crente que o pastor tem que ir na casa dele todo mês. Falei, gente, está aí há 3, 4 anos e não consegue endireitar. Se você, temos aqui doutores, advogados, homens que trabalharam em trabalhos importantes que exigiram esforço, dedicação e estudo. Se você vai para a faculdade, em 4, não sei quanto tempo, mas vou dizer aqui, 4, 5, 6 anos, eu entro na faculdade, um cidadão qualquer, mas eu saio de lá formado. Em 4 anos, 5 anos, 6 anos, o que for, a faculdade consegue colocar em mim uma formação, e eu deixo de ser o simples cidadão para ser um doutor, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um cientista, para ser um engenheiro. Mas tem gente que anda com Jesus, está na igreja há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e ainda não se conseguiu formar na academia de Deus. Sabe o que é isso? É que você vive limpando a casa toda semana, todo mês, todo ano, mas não consegue preencher os espaços vazios dentro da sua casa. Hoje Deus está te dando a oportunidade para preencher isso. Quando vocês estão entendendo, diga amém. A formiga, apesar de ser pequena, é um inseto guerreiro, que protege o seu ninho,
que protege o formigueiro e porque lá está os seus filhotes, seus ovos, as suas larvas. Se algum outro animal tentar entrar no formigueiro, todas as formigas vão se reunir. Todas as formigas vão se reunir para defender o seu formigueiro. Você já viu alguém tentar entrar num formigueiro? Um bichinho, uma borboleta, qualquer outra coisa, um inseto, outro inseto, entra lá, morre, porque elas se levantam para defender a sua casa. Precisamos aprender com a formiga, defender a nossa casa. Tem muita gente que quer ser grande no ministério, mas não defende a sua casa. Deus está dizendo para você: só vou colocar você na posição que eu quero quando você aprender a defender a sua casa. Porque senão você é o primeiro que morre. Não vai aguentar o rojão, gente, não vai aguentar. Eu estou falando para você que não vai, porque tanto eu digo isso aqui escondido atrás da cruz de Jesus, coberto pelo sangue salpicado de Jesus. Eu e essa serva de Deus, minha esposa, a gente caminha mais na oração do que qualquer coisa, porque Satanás está se levantando nesses últimos dias. E o Senhor falou comigo: meu filho, sabe por que muita luta? Sabe por que muita prova? Sabe por que muita gente está enfrentando o problema? É porque o diabo está desesperado. Ele está olhando para o relógio, ele está contando os minutos dele. Eu preciso atacar alguém, eu preciso influenciar alguém, mas Deus está levantando o Port Charlotte. Deus está levantando a sua vida. Deus está levantando. Levanta a mão e adora, porque eu estou sentindo Deus aqui nessa. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Ele está desesperado. Se algum outro animal tentar entrar no formigueiro, as formigas se levantam, se reúnem para defender a sua casa. Mas existe um porém. Existe uma situação. Muito cuidado, formiga. Tem crente formiga aí, amém ou não amém? Só ouvi meia dúzia. Tem crente formiga aí, amém ou não amém? Muito cuidado com isso que eu vou falar agora. Existe uma situação em que as formigas não lutam contra o inimigo. Existe uma situação em que todas as formigas ficam como se estivessem bêbadas. Lembra do texto que nós lemos, Efésios capítulo 5, verso 18? Eu quero repetir com você para ficar bem guardado na sua memória e no seu coração. E não vos embriagueis com, mas enchei-vos do Espírito. Escute isso. Existe uma situação que essas formigas ficam bêbadas, embriagadas, e não consegue reagir contra a investida do inimigo. Aquele que vai entrar no formigueiro, vai entrar na sua casa, na sua toca. Existe uma espécie de besouro que emana, que exala um cheiro muito agradável para as formigas. Quando esse besouro se aproxima do formigueiro, gente, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Essas formigas, Deus está falando para alguém aqui nessa noite, elas ficam enfeitiçadas com esse cheiro que o besouro exala, e conforme o besouro vai entrando na casa, as formigas vão ficando cada vez mais lentas, não conseguem reagir contra o besouro, contra o inimigo.
inimigo, não conseguem fazer nada. Você já viu aquela situação que quando você está na presença de Deus, ora, jejua, vem para a vigília, troca a praia pela casa de Deus, troca Orlando pela presença de Deus, troca a novela por oração. Se o inimigo respirar do lado, você faz: eu te repreendo no nome de Jesus. Mas tem aquele momento que o besouro vai chegando, e quando ele vai chegando, você vai: que cheiro gostoso. Aí vem na sua mente aquilo que você fazia no passado. Nossa, que saudade. Tem gente que diz isso: que saudade da cebola do Egito, que saudade do pepino do Egito. Quando esse besouro se aproxima do formigueiro, elas ficam enfeitiçadas sem poder fazer nada. À medida que o besouro se aproxima mais, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Satanás, ele é sagaz e enganador. Ele é traiçoeiro. Ele tem 3 funções: matador, roubador e destruidor. João 10:10. Veio para matar, roubar e destruir. Então, à medida que o besouro se aproxima, ele solta agora não mais um cheiro, um aroma, mas ele começa a liberar um néctar. Aí aquela formiga que estava lenta, vai para a casa de Deus: ah, não sei, vou pensar. Vamos orar? Não, eu preciso fazer outra coisa. Está lenta. E se não bastasse eles liberar esse aroma, e elas já estão lentas, embriagadas, ele começa a soltar um néctar que as formigas começam a beber o néctar do besouro. E à medida que ela vai bebendo esse néctar, elas estão de fato agora todas bêbadas, perdendo o sentido. Sabe que o crente, quando ele está desviado, ele perde o sentido. Você fala para ele de oração, ele não entende. Você fala para ele de leitura da palavra de Deus, ele não entende. Ele vem para a igreja e fica numa abrição de boca terrível. Ele não está ligado. Daí com as formigas dominadas, porque ele solta o aroma e agora dá para elas de beber. Estão dominadas, estão na mão dele. E agora as formigas dominadas, o besouro entra na casa, come os ovos, as formigas pequenas e os filhotes. E dentro deste processo de invasão e de destruição, as formigas, vendo a destruição dentro da sua casa, lembre-se disso, é uma ilustração, mas vale para a tua vida espiritual. Mesmo as formigas, vendo a destruição, elas seguem presas no besouro, não conseguem se desconectar, e bebem desse néctar, enquanto o besouro está destruindo a sua casa. É muito sério. Eu sou um pregador avivalista, eu sou um pregador pentecostal. Eu acho que já deu para ver isso. E quem não é pentecostal não entende, mas eu prefiro andar nas asas do Espírito e entender que os mistérios de Deus são mais profundos, e entender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o céu, ele é ganho à força. Se você ficar fazendo queixo duro, se você ficar fazendo biquinho, o diabo não vai sair. Mas a palavra de Deus diz: resistir a Satanás e ele fugirá de vós. É assim, gente. É assim que o diabo age. Ele embriaga algumas pessoas.
pessoas, deixando elas tão dopadas, tão fracas, que ele entra na casa e destrói tudo. Destrói o seu filho, destrói o seu lar, destrói o seu casamento, destrói a sua finança, ele destrói tudo. E sabe qual é o néctar? Eu vou passar para você hoje, que quando você vê isso, você vai falar: o pastor falou que isso é um néctar do diabo, eu não vou beber, eu não vou cair nessa, eu vou ser cheio do Espírito. Sabe qual que é o néctar do diabo hoje? Pastor, o senhor está sendo radical, o senhor não usa? Uso. Eu não sou legalista. Eu tenho televisão dentro de casa, eu tenho internet, eu tenho canal no YouTube, mas a ferramenta que Deus te deu para usar, use para que seja bênção, não use para que seja maldição. E a arma, o néctar do diabo hoje é a internet, é rede social, é crente que está em site adultos. Não tem nada a ver, minha esposa está no seu clamar, não sei quanto tempo, vou dar. Você está bebendo o néctar de Satanás, porque você já está embriagado, você não já está mais crente forte, cheio de Deus, você está lento, mas hoje é tarde de libertação na sua vida. Sabe o que é? Eu vou na casa de crente que pede oração, mas eu chego lá, quando eu chego na casa eu fico assim, ó. Crente com a televisão ligada no BBB, crente com a televisão ligada em filme que manda mensagem subliminar e você não pensa que é nada. Você está pensando o que, meu irmão? Vou usar esses televisores como exemplo. Esses televisores estão transmitindo mensagens subliminares e espíritos na sua vida, dentro da sua casa. Da mesma forma que você pode ser curado quando ouve um pregador pregar, da mesma forma que você pode sentir a presença de Deus quando você assiste uma mensagem na internet, no YouTube, da mesma forma, Satanás quer embriagar você. Sai dessa vida, pelo amor de Deus. Não brinque. Novelas, realities, são formigas que gostam de beber o néctar do diabo. Tudo isso é um néctar que está deixando você lento e deixando você fraco espiritual e bêbado. Mas Paulo disse aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A minha oração é que essa igreja, ou aqui ou aonde nós estivermos, o poder de Deus se manifeste de uma forma tão grande que pessoas lá no estacionamento comecem a aceitar a Jesus lá, porque a presença de Deus vai tomar o ambiente. A presença de Deus, ela vai tomar este lugar. Esse quarteirão vai ser inundado. A NASA não tem esse poder, a medicina não tem esse poder, a ciência não tem esse poder, mas os crentes têm o poder que vem do alto. Seja cheio do Espírito de Deus. Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Vou te dar uma chance, hein? Senão eu vou aí. Mas enchei-vos do... Presta atenção nisso, continue louvando. Estou sentindo Deus aqui. Jesus, para esse relógio, que eu tenho tanta coisa para falar para você aqui hoje. Eu vou fazer o seguinte: deu 7 horas, se eu estiver pregando, quem precisar ir embora, vai embora. Presta atenção. Estou sentindo Deus aqui. Diga comigo: eu preciso. Tá bonito, mas tá fraco, hein? Diga: eu preciso preencher todos os espaços da minha vida com as coisas de Deus. Você está vendo esse jarro aqui?
A gente fala numa linguagem evangeliquez que você é como esse jarro, um vaso. Ei, vaso! Tá tudo bem aí, querido? Vaso, homem de Deus. Esse vaso representa você e eu. Tá vendo como é que tá esse vaso? Você consegue ver como é que tá o vaso? Você consegue ir atrás ver? Consegue ver aí, Darlene? Consegue ver? Ele tá cheio até a boca ou não? Sim ou não? Assim é o vaso de Deus que não está cheio. Ele está pela metade ou está quase até no gargalo? Está quase no gargalo. Eu oro, mas eu dou aquela oradazinha fraca. Eu oro, mas eu falo mal do irmão, pego o telefone. Você viu a irmã? Eu digo para minha esposa lá em casa: ó, não quero conversar com fulano. Eu falei: meu bem, você é o pastor. Falou: se eu conversar com ele, parece que vai sugar a presença de Deus de mim. Eu vou dar um conselho para você. Vou falar de novo: não anda com murmurador. Ele suga a presença de Deus na sua vida. Ele fala: pastor, vamos fazer aquele negócio, mas ele não vem para ajudar. Aí depois fala: eu falei pro pastor. Você viu a irmã? Você viu a roupa dela? Ele só fala mal dos outros. Isso vai sugando a energia de Deus na sua vida. Ande com quem ora mais do que você. Converse no telefone com crente de verdade, porque o crente de verdade é assim, ó. Se alguém ligar para mim e falar assim: pastor, preciso de contar fulano, eu falei: irmão, vamos orar. Vamos orar, a melhor coisa que tem para fazer. Vamos orar, não quero saber não. Vamos orar e buscar o Senhor, porque eu não quero ser vazio. Eu não quero deixar o óleo, o azeite. E dentro deste vaso tem a água. A água é o símbolo do Espírito Santo também. E esta água vai esvaziando. E lembra aqui que nós lemos no texto de... Qual foi o texto? Mateus. Me ajuda aí, Mateus 12:43. Pastor vai lá orar, o irmão da equipe de libertação vai lá, ora. O diabo sai, a casa fica vazia. E ele está fraquinho. Aqui ainda fui generoso, coloquei bastante água. Mas tem gente que nem isso aqui tem. Aí ele volta, o demônio volta. Vamos fazer um exemplo, como se isso aqui fosse as sujeiras do mundo. Você sabe por que tem gente que não consegue dar glória a Deus da igreja, irmão José? Você sabe como é que tem gente que não consegue adorar, não entende o culto, não consegue ficar ligado no culto? É porque ele está sujo demais. Ele está cheio de sujeira do mundo. Ele está com problema, ele está pensando na internet, ele está pensando na conta. E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Aí vai misturando. Lembra da história da formiga? Eles vão entrar e vão exalar aquele perfume, o néctar. E aquilo que era para ser cheio de Deus está misturado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o meu Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é ciumento bastante para não dividir a glória dele com ninguém. Se essa casa é dele, essa casa é sua, como a gente canta. Aqui não tem espaço para fofoca, aqui não tem espaço para mentira, aqui não tem espaço para nada desse mundo. Aí, gente, até aí tudo bem, Joaquim? Veio, encheu, estou misturado. É uma mistura. Eu não sei se ele é crente. Eu olho para aquele irmão, eu falo: ele é crente? O que ele é, gente? Eu não sei. Ele está misturado. E tem gente que está nessa ideia até hoje. Eu já ouvi essa mensagem pelo menos uns 30 anos, dizendo assim: não tem nada a ver. Essa mensagem não tem nada a ver. Tem mais de 30 anos que estão pregando, e tem gente que ainda cai nessa lorota. Mas ele me deixou misturar. Por quê? Porque achou espaço dentro do vaso. Ei, vaso, tem espaço aí para alguma coisa ou só tem Deus aí na sua vida? Mas aí ele fala: você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Eu não quero viver assim mais não. Chega de ser capacho do diabo.
Chega de ser cavalo do inimigo, porque Satanás ele monta e ainda dá esporada em você, e você não sabe. Você está tão embriagado, está tão cheio, está tão preso, está tão iludido, está tão enganado, que ele faz de você um cavalo. Você está pensando que você é o príncipe, é o dono da cocada preta. Já viu gente assim? O cara está numa pindaíba. Se ele bater as botas hoje, o primeiro lugar mais perto é o inferno. Ele acha que ele é o bambambam. Mas a minha Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das poderosas mãos do Senhor, porque o meu Deus ao seu tempo Ele vai te exaltar. Tem alguém aqui na presença de Deus? Levanta a mão e adora. Escuta, escuta, escuta. Ele disse: eu não quero mais essa vida, estou cansado. Olha aqui, ó. Ele vai orando a Deus, ele vai buscando. O Espírito Santo fala assim: peraí, ele resolveu me mudar, ele quer mudança, ela quer mudança de verdade. Então eu vou encher ele, eu vou encher ele, eu vou encher ele, eu vou encher ele. À medida que você vai sendo cheio, as impurezas vão saindo, e o Espírito do Senhor vai te capacitando, e não tem mais lugar dentro de você para outra pessoa a não ser o meu querido, o meu amado Espírito. Se você adora, levanta a sua mão e adora Jesus. Fica de pé comigo e adore Jesus. Ribacantalai. Aonde estão os adoradores desta casa? Vem aqui em cima, grupo de louvor. Rabacantaraia, Rebacantaraia, Becácia. Deus vai fazer o impossível acontecer. Ele é a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Escute isso. Eu poderia acabar aqui agora, sim ou não? Vocês entenderam a mensagem? Amém ou não amém? Mas o texto não acaba aí. O texto não acaba aí. Deus não quer somente limpar você, mas Ele quer que você seja cheio. Aleluia. Deus quer que você ande, Samuel, transbordando. Deus quer que você ande pingando azeite. E é azeite quente ainda. Porque quando alguém está doente, uma ferida, eu não coloco azeite frio, eu coloco azeite quente. Está entendendo o que Jesus está dizendo para você? Deus vai te usar dentro da escola para salvação. E o Senhor me mostra você levantando um grupo de adoração e oração dentro da sua escola. É difícil. It is hard. It is hard for you. But the Lord is saying, I'm raising you up in this generation. I have a purpose over your life. All the preparation, everything that you have done, God is getting you ready to do something amazing, mightily in this country for the glory of the Lord. I want you to raise your hands. I want you to raise up your hands. Raise up and say, Jesus, I receive it. Jesus, I take it. Jesus, I get it. In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit. A Ele a glória. Só quem crê e adora. Só quem crê e adora. Diga a Ele a glória. Você vai fazer um favor para mim. Domingo que vem você vai dizer o seu vizinho:
Bate na porta dele. Sai dessa vida, rapaz. Deus tem algo novo, melhor para você. Para de comer lavagem. Para de se embriagar todo domingo lá. Está se embriagando literalmente. Deus tem coisa melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Olha o que o Senhor me falou aqui agora. Eu vou te falar, você vai me procurar depois e falar: pastor, é verdade. Tem crente aqui que fala assim: para que eu vou convidar? Eu não vou convidar não, deixa ele vir à vontade. Se você deixar ele vir à vontade, deixa eu te falar quando é que ele vai vir. Nunca, nunca. Mas Deus quer usar você para ir lá e levar libertação. Como pastor? Isaías diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Deus te ungiu para pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Escuta, gente, a minha carne está tremendo. Tem alguém que está sentindo Deus aí, gente? Eu acho que eu vou levantar voo aqui nessa noite, porque Satanás perdeu mais uma vez e o nome do Senhor foi glorificado nesta noite. Escuta isso, eu vou dizer de novo. É tempo de ser cheio do Espírito de Deus. É tempo de buscar a Deus e pagar o preço na oração e no jejum. De novo, vou dizer: saia das redes sociais, saia do WhatsApp. Não se embriague com o vinho, mas se encha do. Eu não poderia deixar sem mencionar Joel capítulo 2, verso 28. Vou compartilhar esse texto com você rapidinho. Joel 2, 28 diz assim: e há de ser que depois, diga comigo, e há de ser. Agora diga mais forte, que depois. Diga mais forte, depois. Diga de novo, depois. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão O Espírito do Senhor me falou aqui agora, que eu não sei quem é, mas tem uma pessoa no Brasil com espírito de depressão, querendo tirar a sua vida, e essa pessoa tem muita mágoa dentro de si, e essa mágoa se tornou em depressão aguda, e essa pessoa está desesperada. Essa pessoa, eu poderia falar aqui quem é, mas não vou falar, mas o Senhor está me dizendo: hoje eu dou um basta nisso, hoje eu quebro este ciclo, por causa da sua sinceridade, por causa da sua vida. Eu estou visitando os teus filhos aonde eles estiverem. Levanta a sua mão, porque isso aqui foi uma palavra profética. Os vossos velhos terão sonhos. Os velhos terão o quê? Os filhos e filhas farão o quê? Profetizarão. Os ossos jovens terão visões. Verso 29, observe bem: e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Em outras palavras, até os empregados, até as pessoas que trabalham para o Senhor vão ser cheias do Espírito de Deus. Até as pessoas que trabalham com você vai ser cheia do Espírito de Deus. Levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora. Até
os seus funcionários vão ser cheios do Espírito de Deus. Tem alguém aqui que tem empresa, tem trabalho? Tem alguém aqui que tem empresa? Levanta a mão, deixa eu ver. Até os seus funcionários, Giliardi, vai ser cheio do Espírito de Deus. Até os seus funcionários, até quem trabalha com você e para você, vai ser cheio do Espírito de Deus. Levanta a mão e adora, porque está descendo uma glória de Deus aqui. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Presta atenção para acabar. Joel disse que depois de, olha o texto, e há de ser que, vírgula, depois. Eu perguntei, depois do quê? Depois do quê? Diga comigo, depois do quê? Se você for ler o livro de Joel e o livro dos profetas, você vai entender que existem dois tipos de chuva que vem sobre Israel. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Dois tipos de chuva. A gente conhece aqui a chuva de verão, né? Agora para frente vai ficando quente, dá aquela pancada de chuva e depois para. Chuva de verão. Mas em Israel tem dois tipos de chuva: a chuva serôdia e a chuva temporã. Diga comigo, serôdia, temporã. A chuva da primavera, ou seja, é a primeira, é a serôdia. Ela vem por volta de mês de março, abril, preparando para a colheita. E depois vem a chuva de outono, por volta do mês de outubro, que é a chuva temporã. Depois que vier a chuva para o plantio e a chuva para a colheita. Deus estava dizendo para Joel: Joel, profetiza para o meu povo, depois que vier a chuva, eu vou derramar o meu Espírito. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Joel estava dizendo, depois que passar, em outras palavras, a chuva fraca, vai vir a chuva forte. Depois que passar a esterilidade em Israel, vai vir o período da fertilidade. O homem não vai nem poder dar uma cuspida, porque se cuspir, vai frutificar. Depois que passar tudo isso, eu derramarei. Depois, em outras palavras, Deus estava dizendo espiritualmente, depois que vocês aprenderem o que tem que aprender de mim, eu vou ir. Depois que vocês aprenderem que tem que esperar em mim, aí eu vou mandar o meu Espírito. Depois que vocês aprenderem que tem que depender de mim, aí eu vou mandar o meu Espírito. Depois que vocês aprenderem que sou eu quem faço na vida de vocês, aí eu vou enviar o meu Espírito. Depois que vocês aprenderem que eu sou Deus e obedecendo a minha voz, vocês prosperarão, eu enviarei o meu Espírito. Depois que houver quebrantamento e arrependimento, eu enviarei o meu Espírito. Depois que houver a entrega completa, aí sim eu enviarei o meu Espírito. Depois que vocês tirarem os falsos deuses de dentro de casa, depois que vocês converterem dos seus maus caminhos, eu, disse o Senhor, eu derramarei do meu Espírito. Só assim Deus vai derramar. A Ele a glória, a Ele a glória. Diga, a Ele a glória.
quero orar por você. Se você entendeu a voz do Espírito hoje, se você quer uma mudança, não estou aqui para apontar dedo absolutamente a ninguém, mas eu tenho certeza, conforme o ar que eu respiro, Jesus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se você quer mudança, se você quer viver uma vida cheia de Deus, se você está dizendo assim, eu quero, faz prova com Deus hoje aqui, faz prova com Jesus hoje aqui, diga, Senhor, se é verdade o que o pastor está dizendo, eu quero viver, eu quero andar, eu quero caminhar em novidade de vida, eu quero ver algo novo, eu quero ver o céu por dentro e não por fora mais. Se você é esse irmão, é essa irmã, sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Mas antes de você sair, deixa eu dizer para você, pega balde, pega pano, porque vai correr um rio de Deus aqui hoje. E aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então não se assuste, sai do seu lugar e vem para cá. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Mulheres de um lado, homens do outro. Mulheres do meu lado direito, Melanie, vem para cá, filha, Deus quer te encher. Jamile, sai daí, filha, vem pra cá. Daphne, vem pra cá. Glória. Mulheres do meu lado direito, homens do meu lado esquerdo. Escute antes de eu orar. Eu não acabei ainda. Pastor, tem mais? Tem. O texto não acabou. Eu disse que há de ser que depois que passasse tudo isso, Ele derramaria do seu Espírito. Agora olha o resultado. Depois do derramado Espírito, se prepara, tá? Porque depois do derramado Espírito tem consequência, coisas que vão acontecer. O que Ele diz? Ele disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Diga comigo, meu Espírito. Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Escuta isso aqui, gente. Se não bastasse os vossos filhos e as vossas filhas profetizar, a profecia de Joel, ela foi tão forte, escuta isso aqui, tão forte que ele estava dizendo, até as crianças de colo serão profetas. Você não está entendendo. Você está vendo que quando a gente sobe um pouquinho mais de nível, você tem que acompanhar, porque senão você fica para trás. Joel estava dizendo que até as criancinhas que amamentam. Pastor, que loucura é essa? Outro dia eu vi na internet um menino menos de 1 ano profetizando. Sabe o que é isso? É o derramar do Espírito de Deus. Ele disse que até as crianças de colo serão profetas. É loucura. Mas a minha Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Isso é só para quem crê. E a Bíblia diz que esses sinais seguirão. Eu estou andando hoje na rua e estou dizendo, Senhor, que os sinais me sigam, porque eu creio neste poder de Deus, que é o derramado Espírito nos últimos dias. Só quem crê levanta a mão e adora Jesus. Escuta isso.
isso, meu irmão, tira o iPad da mão do seu filho. Tira o telefone. Pastor, é pecado o telefone? Não, mas coloca a palavra de Deus na vida do seu filho e da sua filha. Porque Provérbios diz: ensina o menino e a menina o caminho que deve andar. Aí ele continua dizendo, depois de falar dos filhos e filhas, ele fala: os vossos velhos terão sonhos. Pela lógica, já quem está em avançada idade não tem costume de sonhar. Mas ele disse: quando o meu espírito vier e tomar conta daqueles que creem na minha palavra, Deus está dizendo, até aqueles que não sonhavam mais vão começar a sonhar. Se eu sou homem de Deus, eu profetizo sobre a vida de alguém aqui nessa noite que parou de sonhar para começar a sonhar de novo, porque Deus está dizendo hoje, eu não sei o que Ele vai dizer amanhã. Então pega essa palavra hoje, volte a sonhar, porque Deus está liberando sobre a sua vida. E os vossos jovens, quantos jovens nós temos aqui? Só quem é jovem? Aí, ó, jovem de 100 anos para baixo, levanta a mão aí. Agora vocês entenderam, né? E os vossos jovens terão visões. Deus estava dizendo: eu vou revelar para você o meu desejo, Bianca. Eu vou revelar para você, Catherine, o que eu quero fazer na escola. Eu vou revelar para você, Brenda, o meu futuro, o meu destino na sua vida. Não era para você viver o que você viveu até hoje, mas Deus está dizendo: eu não me esqueci da promessa que eu fiz na sua vida quando você ainda era pequena. Quem sabe você se envolveu, mas o Senhor está dizendo hoje: você vai voltar a sonhar, e você tem a palavra profética na tua boca. Você está pensando aí, ninguém dá nada por mim, mas Deus está procurando aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Deus vai te usar, menina. Os vossos jovens terão visões. Jovens, adolescentes, líderes, preparem, líderes de adolescentes, preparem os seus filhos, comece a ensinar a ele que o céu é muito melhor por dentro do que o céu é por fora. Levante a sua mão, eu quero adorar a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre, amém. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Me ajude a orar, pastor. Me ajude a orar. Pega aí. Levanta a sua mão. Ainda há esperança. Em nome de Jesus.